segundo tema aqui, eu vou ler até uma matéria aqui, mas assim... Vai. O Pedrinho resolveu se declarar aqui, né? Fez uma declaração pela primeira vez depois da ruptura aí, né, da parcial ruptura entre Vasco e 777, por causa de tudo que aconteceu, do problema, etc. Beleza, né? Só não vai se tocar NK no banho, né? Enfim, o Pedrinho, ele deu algumas coisas. Saiu várias matérias aí, inclusive que a 777 aceita 600 milhões para vender a parte dela na SAF, né? Que a alocação financeira até agora foi em torno de 31% para os 70% que a SAF colocou, né? E o Pedrinho também falou que existe um interesse muito grande do Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, marido da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em ajudar o Vasco. O que eu entendi é que a Crefisa seria um dos virtuais interessados na aquisição da SAF, o que caracterizaria um choque de interesses. Porque e nesse primeiro momento vai falar, mas não tem nada, é o dono, não é a Leila e tal. Até um momento que o Vasco e o Palmeiras forem se enfrentar e o Vasco precisar de um ponto para ganhar o campeonato, ou o Palmeiras precisar ganhar do Vasco, e aí ganha, você sempre vai colocar essa pulguinha atrás da orelha. Você sempre vai ficar com essa. Então, esse tipo de coisa é muito complicado. Ou existe uma ruptura entre Crefisa e Palmeiras para que a Crefisa... Mas é que a Crefisa é um patrocinador, né? Esse é um ponto. Mas assim, a dona da Crefisa é presidente do Palmeiras e a maior benemérita do Palmeiras. Ela é. É a não pessoa é ilegal, que mais coloca né? dinheiro. Tudo legalmente bem, não é ilegal. Não é ilegal. Mas você abre um precedente. Não, vai gerar. Um precedente muito complicado, né? Porque na Europa teve. Quando o Salzburg foi jogar contra o Leipzig, teve que ter uma ruptura, né? Do Salzburg deixar de ser da Red Bull, né? Isso era um jeito lá, para que não continuasse esse tipo de coisa. Então, assim, vai se abrir um precedente muito complicado caso a Crefisa realmente seja a grande interessada em adquirir a SAF do Vasco. Vai abrir um precedente complicadíssimo. Muito complicado isso. O Matheus Garcia falou, o velho da Crefisa já desmentiu isso, ele falou muito sobre o assunto. Mas o Pedrinho falou disso. E o Pedrinho tem fotos recentes. Mas o Pedrinho muitas vezes já teve notícias antigas que ele conversava com a Crefisa para ver se patrocinava, lembra? Sim. E outra, o Pedrinho nunca, na carreira dele, ele nunca foi conhecido por ser mentiroso. Eu acho muito difícil o Pedrinho chegar a público e fazer uma declaração dessa sendo mentirosa. De verdade. Aí existe um rumor também que a Fenway Group, né, Fenway Sports Group, que é dona do Liverpool, seria uma das interessadas também em adquirir a SAF da 777. Não, gente, é isso que a gente tá falando. Eles estão falando, mas o Palmeiras não é SAF, nada a ver. A gente falou, não é ilegal. Mas caso aconteça alguma situação no futuro ali entre Palmeiras e Vasco, coisa de tabela, um perder para beneficiar o outro, pode gerar, né, dúvidas. A gente já tá vendo aí o John. Você imagina o John Texas vai ficar maluco. Sim. A pessoa. As pessoas não estão entendendo o que. Não é ilegal. Não é ilegal. Acho que a gente tá tentando explicar. Não é ilegal, tá? Não é ilegal, mas geraria aí sentimentos de confusão. Não, você vai abrir um precedente muito complicado, que justamente é isso, né? Será que não. Já tem uma união sinistra dos torcedores do Palmeiras com o Vasco. Eles se dão bem. Não, então, vou dar um exemplo aqui. Vai, Palmeiras e Corinthians estão disputando o título brasileiro. Pau a pau. Um ponto do outro. Última rodada. Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. Palmeiras e Vasco em São Januário. Só tô dando um exemplo só pra vocês entenderem. O Palmeiras precisa ganhar por 3-0 do Vasco para ser campeão brasileiro. O Corinthians precisa de uma vitória simples para ser campeão brasileiro. Tá certo? Aí o Palmeiras vai lá, ganha bem do Vasco, ganha bem, né? Mas assim, um jogo franco, não tô falando, olha, o Vasco abriu as pernas, não. Ganha bem do Vasco e é campeão brasileiro diante do Corinthians. É só uma suposição, tá bom. No momento que o Palmeiras fizer o terceiro gol e o Corinthians ganhou de 1-0 do Flamengo, acabou o jogo, 3-0 pro Palmeiras, exatamente o que precisava acontecer. Depois do Palmeiras correr, se esguelar, o goleiro do Vasco fazer uma partidaça, mas não conseguir defender 3 bolas e elas entrarem no gol. Ponto. Acabou o jogo, Palmeiras campeão brasileiro. No momento que apitar o final do jogo, vai ter um monte de gente falando assim, o Vasco entregou o jogo. O Vasco entregou o jogo para ajudar o Palmeiras, para ganhar diante do Corinthians. Porque vai existir essa conversa. Você pode falar, não tem nada a ver. Você pode falar,
mas vai existir essa conversa. Quando esse precedente é aberto, meu irmão, já era. Porque não vai ter, não adianta. Por isso que é uma coisa muito complicada. Entendeu? Responde aí o Adriano. Como é que faz? Né? Não sei. O Adriano tá zoando, ele já mandou várias, esse imbecil aí. No final ele tá em todas. Não vou ler a do Adriano. Não vou ler. Mas enfim, é isso. Você vai abrir um precedente muito complicado, né? Mas aqui o Érion Magalhães mandou uma baita dúvida. Aí vai ser complicado. O Brasileirão decidido entre Lyon e Botafogo. Quem sabe o Crystal Palace. Aí o John Textor não vai reclamar. Baita dúvida do Érion aí, tá? Bom, vou ler a matéria aqui do Pedrinho. O Pedrinho cita colapso financeiro da 777 e diz que futebol do Vasco seguirá com a SAF. O presidente revela que conversou com diretores da SAF para deixá-los tranquilos. Abre aspas, diversas vezes pedimos garantias financeiras para não chegar a esse nível. Fiz isso para a SAF do clube não quebrar. O presidente do Vasco deu entrevista coletiva na tarde dessa quinta-feira em São Januário para explicar a ação do clube contra a 777. A empresa foi afastada do controle da SAF por uma decisão judicial em caráter liminar na noite da última quarta-feira. Pedrinho garantiu que o comando do futebol continua com a SAF, ainda que não esteja na mão da 777. O presidente prometeu ainda salários em dia e disse que nada muda esportivamente no curto prazo. Abre aspas de novo. A ação é exclusivamente de proteção a Vasco SAF. Foi o que a gente falou no vídeo, né? Parece que é uma atitude, vamos resguardar o clube. Para não acontecer hoje, o que aconteceu com o clube Standard Liège. É para proteger as ações da SAF, para que o Vasco não fosse prejudicado com um bloqueio e entrasse em colapso financeiro. Eu sou vascaíno e todas as ações são para proteger o torcedor. A ação é jurídica, não tem intuito esportivo. Ele ainda falou, o sentimento de amor que eu tenho pelo Vasco e as injustiças que estão sendo comentadas com relação a mim, as pessoas ainda vão se arrepender. As pessoas só começaram a acreditar quando as informações foram dadas por veículos estrangeiros. Meu problema nunca foi e nunca será com uma SAF, mas com a legitimidade financeira. Diversas vezes pedimos garantias financeiras para não chegar a esse nível que chegou. Fiz isso para o Vasco SAF não quebrar. O presidente revelou que entrou em contato com dirigentes da SAF nessa quinta-feira para deixá-los tranquilos. E disse, o futebol não volta para o associativo, permanece e permanecerá com a SAF. A SAF continuará para sempre. Todo o planejamento esportivo e financeiro continua com a SAF. Mesmo as restrições, nunca deixei de sinalizar tudo o que estava acontecendo. Seria fácil lavar as minhas mãos, esperando o caos acontecer e depois dizer que eu avisei. O mais difícil foi ter entrado com essa ação. Tem que ter muita coragem para fazer o que fizemos. Tudo em respeito à instituição Vasco da Gama. O que fizemos foi fiscalizar e cobrar. Quando muitas vezes virei chacota, é lógico que machuca. Entrei aqui para pagar um preço que muita gente não quis pagar. Por enquanto, o CEO, Lúcio Barbosa, segue à frente da SAF do Vasco. O vice-presidente jurídico do clube, Felipe Carregal Stanbock, também participou da entrevista coletiva e contou que um telefonema do CEO disparou o processo de ida do associativo à justiça. Ele disse que na sexta-feira passada recebeu uma ligação do seu Lúcio Barbosa para comentar a notícia de que a 777 estaria procurando um especialista de crise. O Lúcio disse que estava preocupado, que não tinha informações e que sabia de tudo pela imprensa. A situação era totalmente surreal. Depois de uma reunião, todos os vice-presidentes tomaram a decisão de preservar o nosso patrimônio. Foi uma escalada, ninguém premeditou. As notícias, desde a época em que fomos eleitos, mostraram que as coisas não estavam certas. Tomamos uma decisão firme, dura, mas hoje temos a tranquilidade, porque fomos os primeiros que tomamos uma atitude de proteger o Vasco e a Vasco SAF. Em um momento da entrevista, o Pedrinho acabou se emocionando. O presidente também disse que de tomar a decisão de ir à justiça em uma semana de classe contra o Flamengo não estava nos seus planos. Ele ainda disse, estava hoje na sala do presidente, obviamente emocionado, porque é muito difícil ter que entrar na justiça contra alguém. Vivi anos aqui e com o Vasco tendo briga judicial, e eu não queria ser o responsável por mais uma. Muito antes de sair a questão do que saiu nos Estados Unidos, a gente já tinha todo o conteúdo para entrar. Eu sustentei até o último minuto. A decisão que eu tive que sair numa semana do Vasco e Flamengo. Me matou muito, porque eu sei o que cairia na minha conta. E aí, né, sucessivamente, a matéria é enorme, cara. Tem mais um monte de coisas aí na matéria, né? Se muda alguma coisa no quadro associativo, a matéria é do Tébaro Schmidt lá no Globo Esporte, tá? Enfim, a gente fez um vídeo recentemente sobre a Vasco SAF e a gente até falou, muito possivelmente essa atitude é para resguardar alguma coisa, né? Diante de toda a repercussão estrangeira que tá tendo com a 777. Porque a 777 não tem nenhum clube da qual ela tá gerindo
com elogios, são só críticas, ninguém tá satisfeito, né, com o aspecto financeiro e esportivo, e mesmo que eles estejam cumprindo as obrigações ainda, nessas denúncias de fora do Brasil, tem muito dinheiro que eles pegaram emprestado, dando garantias de coisas para várias pessoas, da mesma coisa para vários credores, ou seja, basicamente eu tenho uma casa, eu pego dinheiro emprestado com 5 pessoas e para todas essas pessoas eu dou a garantia da minha casa. Não pode, isso é ilegal. E aí a 777 tem feito isso, o que incomodou essas empresas que emprestaram esse dinheiro para 777. Ou seja, hoje eles têm dinheiro, porque eles pegaram empréstimo. Só que amanhã não tem, porque não existe saúde financeira. E ter esse profissional de crise é porque você está vivendo uma crise, gente. Você não contrata um profissional de crise para te tirar da crise se você não está em crise. Então, esse é o problema. Abriu-se esse precedente aí do Vasco acabar pagando um preço muito complicado com o passar do tempo, e eu acho que foi uma atitude de resguardo do Vasco por parte do Pedrinho, cara. Eu acredito muito, muito mesmo na idoneidade do Pedrinho. Eu acho que é um cara muito sério e é um cara que tem... Eu acho que ele é um cara de credibilidade, né? Nunca teve nada que descredibilizasse o Pedrinho. É um cara sério, não é um cara que gosta de joga galhofa pra cima, tipo um Augusto Melo da vida. Sim. Não é um cara deslumbrado, é um cara muito sério que eu acredito bem nele. O cara de Santo André aí mandou um abraço. Muito obrigado, Vila Alzira. Eu também, eu sou da Vila Alzira, ela tava lá. É verdade, né? É verdade. Então, cara, é bem complicado. Eu acho que o Pedrinho tomou uma atitude complicada, porém necessária, tá? Eu duvido que tenha alguém satisfeito com a 777, torcedor, assim. Ou que alguém tem elogios. Delta? Tem que rebaixar o Vasco imediatamente. Calma, torcida. Mas assim, perguntaram, né? A 777 pode recorrer. Vê se ganha. E aí? Pode. Eu acho que vai recorrer, vai ficar esse ping-pong aí até ter uma situação final aí. Não sei se vai ser tão simples assim, não, de se livrar da 777. Então, como saiu essa informação, também é uma matéria também no Globo Esporte, em vários outros portais, de que a 777 aceita vender o Vasco em troca de 600 milhões de reais, né? Pra conseguir essa movimentação financeira. O Nilton falou, ninguém vai falar que o Pedrinho deu um golpe. Qual que é o golpe? Qual que é o golpe do Pedrinho? De tirar a 777, mesmo eles estão pagando em dia? Gente, se é feito via judicial, se tem esse precedente judicial, ele está em contrato, tá? Não vai ter golpe, companheiro Pedrinho, não vai. Não, ele é um resguardo, ninguém simplesmente entra na justiça e consegue uma liminar sem ter o amparo contratual da coisa. Porque a liminar foi concedida, tá, gente? Ela foi concedida. O juiz deu a liminar. Mas olha lá, Eduardo, quem vai comprar o Vasco? Aí, o Elefante era dono do... E comprou no Figueirense lá e deu ruim. Foge. Mas é isso, cara. Com relação ao Vasco, ainda é muito começo, tá, gente? Lucas Lima falou, foi golpe sim. Tá bom, beleza. Enfim, cara, eu acho que foi uma atitude difícil, num momento complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho bem complicado. Mas eu acho que a 777 já deve estar interessada em vender a SAF do Vasco já há um tempo, tá? Não é uma coisa atual, não é uma coisa desse momento aqui, né? Enfim. Não, mas o Eduardo nem ficou puto ainda. Então falou que você tá puto com 20 minutos lá. Ele nem ficou puto ainda. Esse aí é um reclamador, ele gosta de reclamar, esse aí. Eu já tô com cara. Não vai ficar puto, mas ele não ficou puto ainda. Esse aí gosta. Outro dia ele falou que a gente só critica o Flamengo, a gente nunca elogiou. Mas eu critico mesmo o Flamengo, o meu time, o teu, de todo mundo. Não tô aqui pra elogiar. Tem que elogiar o Flamengo. Eu não elogio nem minha filha. Ela tirou 10, eu desconfiei que a professora não corrigiu a prova direito. Você é louco. Eu conheço, 9,5. Falei, tirou 10. Deixa eu ver essa prova aqui. Corrigi igual a bunda. Por que tem que devolver o dinheiro pra 777, gente? Cara, aí é amparo legal e jurídico. Se resolve. Não, mas assim, qual que é o amparo legal e jurídico? Vocês acham que isso aí, Dias, não vai ter golpe, volta a 777. O Vasco tava nos trilhos. Vocês acham que é simplesmente, tá bom, então toma o dinheiro de volta. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Tem um contrato. Você tem um contrato para exigir certas coisas? Você não tem. Os bastidores, Eduardo, você sabe se os bastidores do Vasco é igual ao do... Não, é bem pior. O Vasco é uma bagunça. Não sei se é pior também, né? Não, pior não. Calma, acho que é mais... É diferente. É mais bagunçado. É um ruim diferente. É um ruim diferente, exato.